aí, tudo bem? Como é que estamos de vídeos? Gostando deles? E assiste o vídeo até o fim que hoje tem um bônus muito legal pro Dia das Crianças para você fazer aí que é almoçada. Hoje nós vamos fazer um vídeo mais técnico, não é exatamente uma peça, mas eu vou passar para vocês como a gente pinta uma topiaria. Pra gente não perder muito tempo com fundo de peça, coisa assim, eu peguei um papel canson mesmo, ó. Passei com o rolinho aqui um porcelana da Decorfix só para dar um fundo com a textura de tinta. E aí a gente vai fazer a topiaria aqui mesmo. Vamos começar fazendo um vasinho, vou usar esse stencil da Opa aqui. Como minhas alunas já sabem, eu não gosto muito de ficar esfregando muito para limpar o stencil porque ele acaba estragando. Então nós vamos fazer aqui o vaso rapidinho, só para nossa topiaria não sair voando daqui. Como sempre, pincel seco, pouca tinta. Depois preencher dentro com um pincel mesmo. Como eu tô fazendo no papel, mesmo ele estando com tinta, ele vai secar super rápido. Para dar uma vida aqui no nosso vasinho, sem tirar o stencil, eu vou bater uma estamparia aqui no meio só para dar um charminho. Então eu vou sombrear aqui os cantinhos, ó, bem suave. Agora eu vou puxar a parte de cima para baixo para eliminar essa partezinha que ficaria sem cor. Se você não quiser mexer com angular, não gosta de mexer com angular, não quer, você pode encaixar o stencil aqui, ó. Pega um pouco do seu soft black e vem com ele esfumaçando, não sei se dá pra ver, de cima para baixo, ó. Pra quem assistiu o outro vídeo Natal, nós vamos fazer aqui um trançado simples, tá? Só pra gente poder pôr a topiaria. Então vai ficar uma mais ou menos aqui. E a gente vai subir mais um trançadinho aqui assim, ó. E a outra vai ficar aqui. Nós vamos puxar aqui agora com o Barnet Amber. Vou fazer umas luzinhas assim, ó. Só para ele dar uma texturinha aqui com o honey brown. Ó, tá vendo? É meio rabiscar mesmo, não é nem uma sombra, uma luz, uma nada. É só para ele dar uma textura. Com o zen número 10 e o soft black, a gente vai jogar esse pedacinho para trás. Para jogar esse pedacinho do cipó para frente. Esse vai para trás. E esse vem aqui. Posso dar uma iluminada. Agora, vamos às vias de fato, que na verdade a aula é sobre a topiaria. Para fazer esse fundo aqui, que é o mais escuro da topiaria, a gente vai usar o black green. A gente pode usar ou um pituar, né, um pincel de stencil grande, ou a gente pode fazer com pata de vaca. Eu vou fazer com o pituar, porque eu vou fazer a topiaria com as folhas. Eu não vou fazer muito do batidinho de pata de vaca. Eu vou até pôr um pouquinho, tá? Para não ficar tendo que fazer tantas folhinhas. Vou pegar o black green, não vou tirar muito a cor, e vou do meio para as pontas. Quando você chega quase do tamanho que você quer a sua topiaria, você vai abrir um pouquinho mais, mas só esfumaçando. Mesma coisa nesse. Esse segundo a gente faz ele um pouquinho menor.
Eu vou usar o pata de vaca, que é um pincel que a cerda parece uma pata de vaca, tá? Por isso que ele chama isso. É da Royal, ele é da linha Moderna, tamanho 5/8. Você tem que abrir bem a cerda dele. E você vai fazer isso com ele seco, ó, antes de você pegar a tinta. E você vai trabalhar com ele, ó como ele já abriu, com ele sem molhar. Eu vou usar agora o Black Green mesclado com o Plantation Pine, porque já é para dar um pouco de textura e já começando a dar uma clareada. Ó, e eu vou pegar um pouquinho do meu Plantation Pine mais para ponta e vou bater de leve, ó, porque eu não quero cobrir demais. É só para ele já dar uma alternada na cor. Chegar um pouco mais com a minha ponta bem de leve nas partes das sombras. Com o meu pincel ainda sujo dos verdes, eu vou pegar o Hauser Light Green, que é um verde mais claro, e eu vou trabalhar com ele aqui mais de leve ainda, tá? Ó, bem de leve. Se tiver que recarregar meu pincel, recarrega onde você já bateu ele aqui, ó, porque ele vem com menos tinta e corre menos risco de você estragar a cobertura. Agora, com um pouco do Wasabi Green, que você vai pegar bem a pontinha, vai tirar bastante e vai bater bem de leve. Agora você pode até localizar de repente a sua luz, tá? Com esse claro, ó, você pode ir fazendo meio que movimentos, ó, como se fossem as moitinhas de dentro da topiaria. Com o pincel chato da Moderna, que é esse chato um pouco mais curto, dá pra fazer com os normais, tá? Mas esses mais curtos são mais fáceis. Tamanho 8, nós vamos fazer as folhinhas, vamos preencher com as folhinhas. Para fazer as folhinhas, você vai usar o pincel chato. Peguei o maior para eu poder mostrar aqui no papel e vocês enxergarem. Carrega bem ele, trabalhando os dois lados. Tem que ser um pincel novo, um pincel bom, porque ele tem que ficar bem fechadinho. Se ele estiver aberto, você não vai conseguir fazer a folha. O movimento é: apoia o seu pincel, vamos supor que aqui seja o meu galho. Apoia o seu pincel na diagonal. Joga o seu pincel sem fazer isso, tá? É só dar uma rebolada no seu pincel. Assenta em direção à cerda e sai. Então você apoia, joga o seu pincel, senta e sai. Se você tiver dificuldade, você pode fazer uma marcação assim e uma marcação assim. Você vai sair daqui e vai chegar aqui. Toma muito cuidado, a tendência do aluno é, quando eu falo rebola, ele aperta o pincel. Senta, o aluno volta. Não, é sempre pra frente. Tanto quanto apoia, quanto rebola pra frente, quanto assenta e quanto sai, tá? E também não é isso. Quando a gente vai trabalhar com topiaria, você pode trabalhar com duas cores, com dupla carga. Nada mais é do que você carregar com uma cor e pegar, por exemplo, uma pontinha que eu peguei com o Honey Brown. Trabalha, trabalha, senta e sai. Quando a gente tá com um fundo escuro, mesmo que a gente vá usar cor escura, nós vamos fazer sempre em dupla carga. Então eu vou carregar no Plantation Pine, que se eu for daqui direto, olha, quase não vai aparecer. E vou pôr um pouquinho do meu Honey Brown, nem que for para clarear só um pouco o verde, ó. Um pouco mais. E vou, mesmo que ele quase não apareça, eu vou preenchendo a minha topiaria. Aí eu vou preencher um pouco mais agora com o verde mais claro, alguns com o Honey Brown.
Agora eu posso fazer algumas partes assim, juntando uma folhinha na outra. Vamos jogar umas folhinhas em direção à parte de fora. Não precisa ser tudo com honey brown, pode ser umas mais escuras, umas mais claras, tá? Eu vou voltar com o meu pata de vaca. E vamos pegar um pouquinho do Hauser Light com o honey brown. E vamos dar uma suavizada em alguns pontos, assim, para não ficar muito marcado só as folhinhas, assim, né? Então, ó, os tons de verde mais claros que você usou. Pra você mesclar as folhinhas. Essa paleta, ela é muito legal, tá? Que é esta daqui da Royal. Tem esse tamanho e tem um tamanho maior. Apesar dela ser descartável, você arranca e joga fora, como a gente tá em crise, a gente não tá podendo jogar fora nem o pão de ontem, você vem com um paninho úmido, ó. Mesmo ela estando seca, ela limpa. Então você vai jogar fora só a hora que ela tiver, assim, petição de miséria. Isso é uma rosinha muito simples, não é uma rosinha feita com angular, com chato, com nada. Ela é bem pra coisa rapidinha. Eu tenho o Gooseberry Pink, Wood aqui também, Rockwood Red, só para ele não ficar tão claro. E o branco Snow. Vou pegar, vou bater uma bolinha. Sem demora, com a tinta molhada aqui ainda eu peguei o branco e vou misturar a tinta aqui, ó. Acho que ela ficou pequena para esse tamanho de tapiaria. Vamos fazer com um capo. Pega a sua tinta escura, bateu uma bolinha ali, limpou, rapidinho, pega o branco, bate bem pertinho e faz um mexido de chantilly aqui. Ai, não deu certo, pega um pouquinho do escuro e vai. Foi feita a parte de cima, coloquei uma outra florzinha e para dar um acabamento, pra gente terminar aqui, eu peguei o Majestic Filete 10/0 com Burnt Umber. Como eu tô trabalhando no papel, eu vou usar mais água do que o normal, mesmo estando com a tinta. Se vocês gostaram daqueles quadrinhos que a Gabi mostrou aí, e vocês quiserem que eu ensine, deixa aqui nos comentários para eu saber. Ó, vou puxar aqui, ó, só um arabesquinho. Sempre traz, abre o movimento no cotovelo para você conseguir o seu espaço de trabalho maior. E aí, gostaram da toquearia? Eu fiz no papel pra gente não perder muito tempo com peça, mas é um papel que dá pra gente aplicar numa moldura, alguma coisa assim.
e fica bem legal, tá? Espero que vocês tenham gostado das técnicas. E agora a gente vai para o nosso bônus de Dia das Crianças. Quem nunca brincou com um vai e vem na infância? Lembra que a gente ficava com dor aqui de tanto abrir e fechar o braço? Vai precisar de 2 garrafas PET de 2 litros. Eu usei aqui linha de pedreiro, mas você pode usar também aí um fio de nylon, aqueles de varal. Eu fiz, cortei a garrafa PET, deixando só um pedacinho daquela parte do corpo dos dois, enfiei uma dentro da outra. E com esta fita, que é de marcação de vidro, para ninguém dar com a cara no vidro, mas ela tem a mesma textura da fita isolante, pode ser também. Pode ser um tecido que você cola e preguei um no outro, para eles ficarem firmes, sem a tampinha. Vou passar o meu fio, que eu já cortei, dobro em 2. Eu cortei, aqui tem 4,40 metros. Dobra no meio. Ó. Vamos abrir a outra pontinha aqui. Ele vai passar fácil porque ele é firminho, ó. Dá uma enroladinha na ponta. Peguei aqui um tecido. Esse aqui eu já vi que dá pra dividir em 3 partes. São 4 protetores na mão. Fazer um acabamento aqui. Se você quiser usar cola pano também, tá valendo. Nossa, o que facilitar pra você. Só pro fio passar aqui fica mais firme, porque você vai ter que usar força pra brincar, então melhor a gente garantir. Só pra lembrar, esse pedaço que eu cortei aqui, ó, ele tem 37 centímetros. É mais ou menos, tá, gente? Não precisa ser nada exato, não. É pra caber a mão, pra não machucar. Agora, pra ficar bonitinho, a gente vai dar um acabamento aqui com o mesmo tecido. Pode ser um acabamento com tecido, pode ser uma pintura com a Mood Surface, pode ser um desenho feito no papel que a criança fez, que você quer pôr aqui pra decorar, um nome, de repente, sei lá. Aí você pode inventar, que vai ficar legal com certeza. Enfeitar com a Mood Surface, com o dedo, é legal também, tá? Se tiver a base de água. Só que dá uma secadinha no secador, porque a criança não vai ter paciência de esperar ela secar. Apesar de ela secar rápido. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo duplo de hoje, que foi o nosso brinquedinho vai e vem do Dia das Crianças. E a nossa técnica de pintura fazendo topiaria. Tá? E fique esperto que agora nós vamos testar nosso